Fala galera, beleza? Diego Quintanilha aqui para você, filosofia cética, tá bom pessoal? Mais um vídeo bacana aqui para você estar analisando e é o seguinte, não se esqueça, tá pessoal? De se inscrever no canal, de deixar o seu like e de deixar os seus comentários também, tá gente? É o seguinte, hoje eu vou estar comentando um pouco, aliás, sobre a questão Jesus existiu ou não? E aí, o que você acha? Jesus existiu ou não? Pode deixar aí os seus comentários, já pode até colocar a sua opinião. Pessoal, pelo o que os historiadores afirmam, que Jesus, é claro, Jesus deve ter existido sim. Mas e aí? Seria esse Jesus da fé, Jesus que está sendo anunciado nos evangelhos? Que Jesus seria esse? Pessoal, se você parar para analisar, tem uma diferença no Jesus da fé, o Jesus que é propagado, anunciado nos evangelhos e o Jesus histórico. Qual a diferença? Começando pelo Jesus da fé. O Jesus da fé é aquele Jesus que é propagado, anunciado de boca em boca, independente de escritura, pela religião cristã protestante, pela religião católica. Ele é anunciado como um Deus, como aquele que fez milagres, como aquele que ressuscitou. Independente de qualquer coisa, muitos nem chegam a ler, a pesquisar nada. Ele é propagado de boca em boca e gera aquela crença dentro da pessoa e a pessoa acredita nesse Jesus da fé. Não muito diferente, parece muito com o Jesus dos evangelhos. Na narrativa de Mateus, de Marcos, Lucas e João, você vai perceber que o autor, que na verdade não é aqueles que estão ali, o que eles procuram passar? O ponto de vista da comunidade, daquela comunidade, de como acreditava, de quem era, como era Jesus. No livro de Mateus, por exemplo, o autor ele faz questão de querer provar que Jesus ele é o Messias profetizado lá no Antigo Testamento. Ele faz comparações, ele faz alegorias, ele faz diversas comparações para que a pessoa entenda que esse Jesus é o Jesus que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Será que é, pessoal? Me parece que é uma forçação de barra. E os outros livros mostram um Jesus curandeiro, um Jesus que expulsou o demônio, mostram um Jesus que fazia todas esses sinais e prodígios, todas essas maravilhas. Mas será que realmente ele fez? É comprovado cientificamente esse Jesus, pessoal? E no livro de João? No livro de João, você percebe o autor tendo uma forçação de barra para provar que Jesus é Deus. No início mesmo, no capítulo 1, você percebe o autor falando que é o verbo que se fez carne e tudo mais no decorrer do livro de João. Você pegando ali o Evangelho de João, você vai perceber que há uma forçação de barra para provar que Jesus é Deus. E será que ele é Deus? Será que ele foi um curandeiro? Será que ele foi o Messias, como no livro de Mateus tem essa forçação de barra, essa comparação, querendo provar que no Antigo Testamento Jesus já estava lá entre linhas? Se você analisar, você vai ver que tudo isso não é verdade, tá, pessoal? Só você pesquisar, analisar, que você vai perceber sim o que é e o que não é, interpretando o texto, analisando o período, fazendo todo esse método de interpretação de texto, você, claro, vai conseguir chegar a uma conclusão. E o Jesus histórico, pessoal? O que é falado? O que os historiadores mais sérios falam sobre o Jesus histórico? Fala que é muito provável que esse Jesus ele tenha existido, esse qual? O Jesus camponês, o Jesus de Nazaré, o Jesus que pregava contra a desigualdade e o Jesus, até por pregar contra a desigualdade, levantou um movimento que gerou uma rebelião contra o Império Romano. Então, esse Jesus de Nazaré, esse homem simples, analfabeto, que pregou contra o sistema romano, que pregava igualdade e que até mesmo fez com que discípulos gerasse discípulos que seguisse a orientação dele, esse realmente parece que os historiadores
têm uma prova, tentam provar que esse Jesus, de fato, ele existiu. E sobre a morte desse Jesus. Porque, pessoal, ele gerou toda essa rebelião. Ele existindo, me parece que esse Jesus de Nazaré, camponês, analfabeto, de família pobre, judeu, o que ele fez? Ele gerou toda essa rebelião contra o Império Romano. E isso gerou uma punição de cruz. É claro que era uma das punições mais severas na época do Império Romano. Uma pessoa que se levantasse contra eles, fosse pregado lá na cruz e fosse morta. Então Jesus ele foi morto justamente por essas atitudes de se levantar contra o Império Romano. E essa morte de Jesus foi para que a gente tivesse uma salvação, foi para que eu e você fôssemos salvos? Se você buscar na história, compreendendo o que de fato aconteceu, não. Jesus não morreu na cruz, esse Jesus histórico, ele não morre na cruz para que fôssemos perdoados de algum pecado ou para que gerasse alguma salvação sobre nós. Mas de fato, esse Jesus morreu simplesmente por uma atitude política, foi uma morte política, uma punição por ele ter feito esse reboliço, de ter se levantado contra o sistema romano, ter pregado uma igualdade e ter levantado até mesmo pessoas para limitar do lado dele contra esse sistema desigual do Império Romano. Então, esse Jesus simples, esse Jesus que morreu por uma morte política, esse Jesus analfabeto, esse Jesus camponês, que era um simples homem, me parece que os historiadores estão conseguindo provar que de fato ele existiu. Tá bom, pessoal? E você, o que acha? Deixa aí os seus comentários, é claro. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe também o seu like e até o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Grande abraço do Diego Quintanilha e até mais.